Nesse vídeo você vai entender por que organização não é sobre perfeição e sim sobre acessibilidade. Muitas pessoas falam que você precisa ser super organizado para conseguir avançar ali na sua carreira, ou então que tudo precisa estar organizado e esse é o ideal de organização. Tudo ali tem que estar perfeito nas melhores caixas, nas melhores categorias, mas elas esquecem que a organização ela é apenas parte de um processo maior que é o de criação, é o do próprio trabalho, é o de se expressar. Então, uma organização que não favorece a isso e ela fica fechada em si mesma, tende a ser algo que não te ajuda de forma pragmática no seu dia a dia e que, consequentemente, você deixa de se organizar por conta disso. E aí eu estou falando de organização de forma geral, né? Tanto desde a organização de conhecimento, de ideias, que é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas também sobre uma organização financeira, uma organização da sua casa, né, da sua rotina, uma organização do seu tempo. Toda essa lógica, né, de organização podem ser favorecidas com essa ideia, assim. Então, eu tô falando isso porque eu acabei de gravar a última aula do meu curso de organização, seguindo esse princípio, que é o curso base de acesso. O link vai estar aqui na descrição, mas antes de ir para lá, assista esse vídeo aqui que pode ser interessante para você entender um pouco dessa lógica e ver se faz sentido para você ou não. E o principal ponto assim que eu tenho comentado e que eu tenho visto assim na minha vida é que a organização, ela, quando ela consegue ser útil ali no meu dia a dia, ela me ajuda a ganhar tempo em vez de ser algo a mais, sabe, uma tarefa a mais, um peso a mais dentro da minha rotina. E eu tô aqui nesse cenário porque eu é justamente um cenário que é diverso, que tem várias coisas diferentes, que me representa muito, assim. Aqui atrás está o violão, não é meu violão, é o violão da minha irmã. Em vez de ser o violão, acho que é um pouco mais antigo do que eu, até. Talvez não mais antigo, mas assim, sabe, a gente disputa a idade. E justamente porque eu não sou essa pessoa da organização perfeita, do sistema super estéticos a primeiro momento, ou então de ter tudo ali certinho, sabe? Isso às vezes me dá muita agonia quando eu preciso fazer esses trabalhos muito convencionais e digamos assim, de escritório. Mas mesmo assim, eu me considero uma pessoa organizada dentro desses termos de organização que favorece a utilidade, favorece a criatividade, que é a minha coisa mais importante para a minha carreira, sobretudo, mas também para a vida de forma geral. A gente precisa ser criativo para lidar com tantas demandas no mundo e para se divertir de uma forma que é mais interessante, na minha visão. Né? Então, isso eu estou falando sobre isso para justamente quebrar essa ideia de ideal que às vezes não consegue ser atingida pela maioria das pessoas. Então, se você pensou que nesse vídeo eu ia te falar que você precisa ter uma categoria super específica, você precisa saber onde está tudo e organizar tudo ao mesmo tempo, você está completamente enganado, assim. Acho que você precisa organizar à medida que você tem uma necessidade de organizar, ou então que você prevê que aquilo pode te ajudar no futuro. E é justamente nesse ponto, nessa perspectiva de organização, que essa mini aula aqui de organização ela vai seguir. Então, dado esse contexto que a gente tem várias coisas, né, a serem organizadas, vários repertórios que a gente precisa dar conta e que não necessariamente a gente vai ter tempo para organizar tudo isso. O princípio de organização da acessibilidade que está lá, na verdade não está lá no Construindo o Segundo Cérebro, foi algo que eu adaptei assim com base em outras leituras também. Mas o Thiago Forte, no livro Construindo o Segundo Cérebro, ele comenta do princípio da acionabilidade, que é o seguinte: quanto mais provável de você usar um recurso, isso voltado para ideias, mais acionável ele precisa ser, mais aproximado ele precisa estar, ou seja, mais acima na organização ele precisa estar. Porque isso previne de organizações que não vão ser funcionais ali no dia a dia. Por exemplo, uma organização diferente, um outro princípio nesse sentido. O princípio utilizado em bibliotecas. O princípio utilizado em bibliotecas, geralmente ele está
associado a toda uma ciência, né, que é a biblioteconomia, e que, de forma geral, pelo que eu vejo assim, segue tanto um sistema de temas gerais, mas também um sistema de numeração que pode ser muito complexo, assim, né? Que aí leva em consideração o ano de publicação, às vezes a autoria, né? O autor, a autora, a editora, enfim, vários aspectos ali numa numeração complexa. E isso, para um sistema que é utilizado por várias pessoas, pode ser muito interessante. Mas, quantas vezes você foi numa biblioteca e você simplesmente se perdeu ali, porque eram tantas coisas, tantos números, tantas categorias que não te ajudavam a achar aquilo que você queria? Porque não tem como adaptar a biblioteca para a sua cabeça, para a forma que você funciona, para as suas necessidades. Então, por isso que a biblioteca, às vezes, ela é pouco acessível nesse sentido da velocidade, assim, né? Ela favorece, às vezes, a gente ter um repertório um pouco mais amplo, mas geralmente, se você vai encontrar uma obra numa biblioteca física, você vai precisar de um sistema, ou então de alguém que saiba aonde as coisas estão ali para você. E como a gente não tem esse tempo, isso é uma coisa complexa, tem pessoas que estudam especificamente sobre isso, ter uma organização que favoreça um outro lado, que seja adaptável e flexível para suas demandas, para a sua forma de pensar, parece ser mais promissora do que pensar em categorias muito complexas. Isso principalmente para quem está iniciando, ou então para quem não tem tanto interesse de ser a pessoa mais organizada no mundo, tem outras prioridades como criar, então fazer outros projetos. Então, nesse sentido, a acionabilidade é um princípio organizador fundamental. Então, se na biblioteca o princípio organizador pode ser uma universalidade entre aqueles que são os gestores, né, desse espaço, nessa organização que é pessoal, que a gente consegue agregar no dia a dia, a acionabilidade parece ser melhor para a sua rotina. Então, mas como dar essa acionabilidade dentro da organização? E aqui vem o método que o Thiago Forte também criou, muito baseado no método GTD, mas ele faz adaptações para simplificar ainda mais e tornar ainda mais útil para o dia a dia, que é o método PARA. Você vai organizar as suas pastas, né, suas áreas ali de trabalho, em termos dessas categorias, que são categorias que podem mudar conforme o tempo e conforme sua vida avança. Então, por quê? Projetos, áreas, recursos e arquivos. Então, dentro dos projetos é tudo aquilo que a gente tem uma responsabilidade a curto prazo, que a gente precisa entregar e que tem um prazo definido. Então, por exemplo, esse vídeo aqui ele tem um prazo definido, ele vai durar entre 20 a 30 minutos e ele vai ser entregue para você. É um vídeo que ele tem começo, meio e fim, ele é favorecido com alguns recursos. Mas para fazer esse vídeo eu tive que organizar uma série de ideias ou então de outros materiais, né, como o cenário e tudo mais, para que ele favorecesse a projeção disso aqui, mais a curto prazo. Aspectos relacionados ao trabalho que você precisa ter de fácil acesso ali, né, seja no estudo, seja no trabalho, ele vai ser mais acionável, portanto, ficando na categoria acima. Quanto às áreas, são responsabilidades mais a longo prazo, coisas mais gerais, mais amplas ali, que envolvem a nossa vida e que a gente vai estar sempre dando uma olhadinha aqui e ali, que geralmente vai englobar esses projetos. Então, as áreas são coisas como família, educação, trabalho, corpo, né, saúde mental, são áreas, formas mais geral, assim, que vão ter uma adaptação dentro da sua área. Se for pegar no contexto de empresa, RH, finanças, contabilidade, administração, contabilidade para estar junto, até comercial, marketing, são áreas amplas, assim, sabe, que sem aquilo, o todo geral, que é a sua vida, ou então que é a organização que você está, ela não funciona de forma extensa e agrega projetos. Quanto aos recursos, tudo aquilo que você pode ver uma atividade futura, seja no seu aspecto mais pragmático e de trabalho, seja no aspecto mais geral de vida.
Então, aqui é uma boa ilustração de recursos, né? São vários interesses diversos aqui que eu tenho. Ali tem até um pôster do Star Wars do filme 1, que são coisas que passam pela vida, assim, né? São de interesses, inspiração, curiosidade. Então, nem tudo na vida a gente vai ter uma utilidade, então vai ser uma responsabilidade como uma área. E isso a gente pode agregar como recurso, né? Como uma referência. E por último, tem algumas coisas, alguns projetos que a gente faz que eles não necessariamente vão agregar numa área, ou então vão ser úteis no futuro, a gente não consegue prever muito essa utilidade futura, mas são importantes da gente preservar, porque vai que algum dia você precisa daquilo, né? Assim, cuidado para não tornar essa categoria de arquivo aquela bagunça tremenda, e principalmente se for com coisas físicas, tá? Você pode ter grandes problemas com isso aí. Mas ela serve como aquele quartinho da bagunça mesmo, que tem alguma série de coisas ali que podem ser utilizadas em algum momento. Então, a partir do arquivo, tudo aquilo que você terminou, tudo aquilo que você não tem mais uma responsabilidade, mas consegue agregar na sua vida. Então, essas são as 4 formas de você se organizar, essas 4 categorias de organização que preservam a acionabilidade dentro do seu dia a dia. E aqui vão mais algumas ideias para você pensar nessa organização. Por que que isso funciona? De forma geral, aquilo que a gente tem um retorno, aquilo e está realmente integrado no nosso contexto de vida, ele tende a permanecer com a gente. Então, se você faz uma ordenação daquilo que são coisas que você realmente vive, que você realmente faz sentido para a sua vida, a tendência dessa organização permanecer na sua vida é muito maior. E por que a organização pode ser algo importante? Isso poderia estar lá no começo do vídeo também. Porque muito daquilo que a gente tem feito hoje tem sido desperdiçado. Muitas pessoas gastam horas e horas ali trabalhando, estudando, e simplesmente não conseguem ter tempo para revisar aquele conteúdo em termos do aprendizado e realmente consolidar aquilo, ou então retomar em outro momento. Ou então fazem um trabalho que é simplesmente jogado no lixo, que não é dado o devido valor. Então, com a organização, a gente consegue preservar isso e reutilizar de forma cíclica. Ou seja, em vez de você desperdiçar todo o trabalho feito, você vai preservar partes importantes que podem te utilizar, te ajudar em outras partes no futuro ou até no seu presente. Então, aqui mesmo, esse vídeo aqui, ele vai ser um arquivo, ele vai ser algo que vai me ajudar tanto no presente, né, a forma de raciocinar aqui, ele me ajuda a, a preservar, né, essa comunicação, essa habilidade de comunicação e desenvolvê-la a mais. Mas eu posso pegar todo esse arquivo do vídeo e agora com inteligência artificial, colocar para transcrever, fazer um texto a partir disso aqui, em vez de deixar ele lá morto. Para quem é produtor de conteúdo, então produz conteúdo para alguém, sabe muito bem esse contraste entre o YouTube e o Instagram. Porque geralmente o Instagram ele favorece a velocidade e a passagem das coisas. É uma coisa mais instantânea mesmo, é Instagram, já vem aí do nome. Enquanto o YouTube, ele é um túnel do tempo. Você tem vídeos ali, recursos que estão alocados ali, aqui, né, no caso, que ela permanece ali por vários anos e que continua dando retorno. Então, a organização, ela tem esse intuito aqui de continuar te dando retorno no futuro, porque se você for ver de forma extensa, né, quando você consegue sair do momento presente, tipo, sair do olho do furacão ali da sua rotina, de que tudo é bagunçado, tudo você precisa ter uma aceleração, tudo é para ontem, tudo mais, eu preciso, sabe, não posso nem ler uma coisa, porque, tipo assim, eu tô perdendo tempo aqui lendo a mais, lendo uma coisa a mais, porque eu não sei se eu vou utilizar isso para fazer o trabalho e tudo mais. Quando você sai desse olho do furacão, você consegue ver isso de forma extensa, a organização te devolve mais tempo do que te rouba tempo. Se você fizer
a partir dessas categorias que são de utilidade, que vão se tornar algo de reciclagem mesmo, assim, sabe? E eu acho que de forma geral, o mundo está precisando um pouco de reciclagem, porque tudo é novo, tudo é descartável e tudo não presta depois que o novo vem. E a organização, ela pode ser esse respiro em que a gente consegue preservar aquilo que a gente fez e realmente ter constância, porque constância é um ato de você fazer todos os dias, mas também ir construindo algo aos poucos. Mas como você vai construir algo se nada se preserva? É uma coisa meio, sabe, que não faz muito sentido. É o princípio de Lavoisier. Natureza tudo se, natureza tudo se, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. Se você não organiza, coisas se perdem sim. Então, fique atento a essa proposta de organização em que você consegue realmente levar o seu conhecimento à frente, levar suas ideias à frente e a partir daí avançar na carreira, ter um repertório ali que vai te dar uma segurança, vai te dar uma confiança para você saber onde recorrer. Quando você precisar entregar um relatório, quando você precisar fazer uma apresentação, quando você precisar fazer uma intervenção ali, ou então fazer uma manutenção de equipamento, você vai saber exatamente onde aquilo está e como você vai ter acesso àquilo. Mas você pode falar assim, porra, mas... Eita, desculpa. Mas hoje com inteligência artificial, ou então com o Google, você já tem muita acessibilidade a isso. Talvez você tenha realmente acessibilidade a coisas que são, de forma geral, superficiais ou então descontextualizadas. A organização através da utilidade, ela já tem um passo a mais que o ChatGPT, que o Google ainda não consegue dar por você, que é pensar de forma contextual, pensar na sua vida de forma específica. Sim, o ChatGPT consegue raciocinar, consegue dar vários insights sobre a sua vida, se você der mais informações e botar ele de informações pessoais, mas nem que a gente queira, a gente vai conseguir ensinar tudo às inteligências artificiais, a não ser que a gente faça de fato um grande bebê na nossa vida e tipo coisa pegada Black Mirror, assim, para que ele consiga ter uma capacidade de discernimento sobre a sua vida. Então, acho que esse é um ponto que me dá tranquilidade, né? E espero que te dê também sobre as inteligências artificiais, que elas não conseguem pensar na sua vida como um todo. Então, uma organização que ela, quando você traz essas coisas para a sua forma de pensar, ela consegue ser muito mais potente, muito mais rápida do que qualquer inteligência artificial ou então qualquer pesquisa no Google, assim. Porque ainda tem um aspecto de quando você faz uma pesquisa externa no Google ou inteligência artificial, ou então no artigo, né, um banco de dados de publicações científicas, você mesmo, o ideal é que você faça isso, por favor, não saia fazendo coisas apenas com a orientação de ChatGPT sem revisar, sem ter um aspecto crítico com relação àquilo. Você vai ter que ler, você vai ter que ter o contato ali, mesmo que seja breve com aquilo. Então, conforme você faz esse pensamento, dá essa contextualização, você consegue dar um avanço a mais dentro dessa tecnologia que ela não vai conseguir fazer isso por você. E ainda nessa perspectiva, né, esse diálogo com a inteligência artificial, que é algo mais recente, que eu acho que a galera tem bastante questão com relação a isso, mesmo que, aliás, mesmo que ele faça isso, você também consegue agregar e dialogar muito melhor com as inteligências artificiais, com a tecnologia de forma geral, quando você tem conhecimento. Eu, assim, se eu fosse para fazer uma aposta de quais são as pessoas que vão se preservar ali no mercado de trabalho enfim, com poucas dificuldades, são as pessoas que têm uma visão estratégica, que têm uma visão mais geral, que conseguem ter uma profundidade realmente do conhecimento a ponto de ser a fonte, a alimentação dessas inteligências artificiais, dado que hoje ela já tem muitas informações, mas quem realmente vai tomar decisão são os humanos, assim, né?
De forma geral, as tecnologias elas vêm para otimizar processos, mas os processos eles existem antes da tecnologia. Então, se você quer ocupar esses lugares, se você quer se prevenir com relação a isso, assim, eu apostaria ainda no conhecimento profundo, ainda nas velhas práticas de conhecimento adaptadas àquilo que é essa realidade de inteligência artificial. Então, nesse sentido, se você consegue ter também uma base de informações, uma base de recursos, né, coisas que você já tem na sua rotina, bem estabelecidas, bem fundamentadas, você consegue dar maior vazão ao ChatGPT. Ao ChatGPT, inteligência artificial, qualquer uma que seja assim baseada em linguagem e, enfim, até outras também, né? Porque elas vão sempre precisar aprender com alguém e aprender com algum recurso. E todo recurso, todo livro, tudo que você está fazendo aqui, tudo que você consome, seja livro, seja arquivo, seja post, tudo tem o dedo de uma pessoa. Não tem muito como fugir isso, assim, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem uma vantagem, que assim, alguém produziu aquilo, sabe? Ah, mas o ChatGPT pode fazer um vídeo igualzinho aqui, comigo falando e tudo mais. Beleza, mas alguém programou aquilo e ele tem uma base de informações. Então, na origem, na gênese de tudo, estão ainda as pessoas, sabe? Então, quem vão ser essas pessoas, né? Com quem as inteligências artificiais, as tecnologias vão dialogar no futuro? Fica aí um grande questionamento, mas se fosse apostar, seria uma dessas pessoas que tem um conhecimento profundo e estratégico, mas também tem uma visão mais horizontal e tem isso organizado, tem isso de forma externalizada também. Então, se você assistiu essa aula até o final, espero que isso tenha te ajudado a pensar numa organização que seja mais funcional na sua vida. Vá lá nas categorias de organização, tem outros vídeos aqui sobre organização também, mas eu quero te fazer um convite de lançamento, porque eu criei um curso para destrinchar todos esses aspectos que eu falei aqui da organização, que facilita na acionabilidade e na continuidade do seu repertório. E o nome desse curso é Base de Acesso, link na descrição. Aqui você vai ver a página e o vídeo também que explica um pouco melhor. Vai lá, espero que você inicie para a base de acesso. Aproveita que se você está vendo esse vídeo aqui, ele está com um preço promocional exclusivamente para esse vídeo. Então vai lá, aproveita e espero que você curta a base de acesso, que você entre para ter uma organização que te ajude na sua rotina.